nome é Bruno Galvão, sou professor de ciências e vou falar com você hoje sobre biomas brasileiros. Essa é a segunda parte. Na primeira aula nós falamos então sobre alguns biomas. Nós falamos do bioma Amazônia, nós falamos da Mata Atlântica e nós falamos também do Pampa. Esse assunto é voltado para alunos do 7º ano do ensino fundamental e ele faz parte de um grande tema chamado Vida e Evolução. O principal objetivo desta aula é permitir que o aluno possa identificar a diversidade de biomas brasileiros, bem como suas principais características. Olhando para todos os biomas brasileiros, então nós temos esses 6 biomas aqui, os principais biomas aqui do Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, e hoje vou dar destaque para Pantanal, Cerrado e Caatinga, continuando então a aula anterior. Bom, vamos começar falando do Pantanal. O Pantanal aqui tem uma figura representativa, e muito bem representativa porque mostra essa grande região alagada. Esse bioma, então, ele é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quando pensamos em planícies, estamos falando de regiões muito planas, né? Então, o Pantanal nada mais é do que uma região plana, de grandes regiões planas, muito retas, né, de solo reto na horizontal, e que costuma sofrer muitos alagamentos devido às proximidades de grandes rios que passam nessa região também. Esse bioma ele sofre influência de outros biomas, como o da Amazônia, do Cerrado e mesmo da Mata Atlântica. Porque esse bioma, vocês vão ver no final dessa aula, que ele fica localizado, ele está em contato com a Amazônia, ele está em contato com o Cerrado e ele está próximo também de regiões de Mata Atlântica. O clima no Pantanal é um clima tropical continental e com temperatura média em torno de 24 graus, ou seja, é uma região quente e é uma região que também tem um bom índice pluviométrico, ou seja, chove em boa quantidade durante o ano na região do Pantanal. O Pantanal é o menor bioma brasileiro e possui grande biodiversidade, que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Quando a gente pensa em antrópica, você está falando de ação humana, ok? Então é isso que significa a ação antrópica. Apesar então de ser o menor bioma brasileiro, é um bioma com grande biodiversidade, ou seja, tem muitos tipos de animais e plantas e vegetais nessa região. Bom, alguns animais que representam a fauna do Pantanal: o jacaré, as onças, ariranhas, entre outros. Agora eu vou dar um destaque maior para a fauna aquática dessa região. Uma vez que é uma planície que sofre grandes alagamentos, que costuma estar muitas vezes alagado, então também é uma região que você tem uma grande diversidade de peixes, crustáceos e outros seres vivos de água doce. Bom, eu cheguei a falar no começo ali que é uma região que está em contato com a região amazônica, então, portanto, em contato com a floresta amazônica. Também está em contato com a região de Cerrado, principalmente, e isso influencia as características dessa região. Então, você vai ter tanto algumas árvores com características de árvores da Amazônia, e como você também vai ter alguma vegetação que tem características do Cerrado. Então, o Pantanal ele é considerado um bioma um pouco mais misto, por causa dessa influência dos biomas que estão ao redor do Pantanal. Vamos falar agora do Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Apresenta grande biodiversidade também e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Bom, o Cerrado, quando falamos que ele é uma região de elevado potencial aquífero, nós estamos falando que é uma região que tem rios e aquíferos. Aquíferos, nós pensamos em água subterrânea, em água abaixo do solo.
Esse bioma, então, por causa desses aquíferos e por causa desses rios, ele é considerado, então, o berço das águas, pois abriga as principais nascentes de rios brasileiros que abastecem as nossas cidades. Bom, vou citar aqui grandes aquíferos encontrados aqui na região do Cerrado. O famoso aquífero Guarani, que é um aquífero gigantesco, é um aquífero, como eu disse, é uma água subterrânea que tem uma região muito grande, que ocupa um espaço muito grande e abastece grandes cidades do Brasil. E também o aquífero Bambuí, outro aquífero famoso também, lembrando aqui que estou me referindo a duas regiões que contêm água subterrânea. O clima do Cerrado é um clima tropical sazonal. Qual é a ideia de sazonal? Ele tem duas estações bem definidas. Ele vai ter invernos secos, então ele tem um período do ano que é mais seco, e ele vai ter os verões chuvosos. A temperatura média vai ser de 22 graus centígrados, 22 graus Celsius, e isso vai variar, obviamente, de acordo com uma dessas estações aí do ano, que são bem definidas, né? Mais próximo do inverno, mais frio, e quando chega o verão você tem um calor, uma temperatura mais elevada. Os solos do Cerrado, eles são solos profundos, e eles são caracterizados por uma grande drenagem de água. Drenagem, quando a gente pensa em drenagem, a gente pensa que a água tem grande capacidade de atravessar esse solo, porque são solos bastante porosos e permeáveis à água. Isso favorece um evento biológico que nós chamamos de lixiviação, que nada mais é do que essa água, ao infiltrar no solo, carregar sais minerais e nutrientes para regiões mais profundas do solo. Isso é um processo erosivo também. Bom, apesar disso, é uma região que possui grande diversidade biológica. Os principais representantes da fauna são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, super famoso, onça parda, veado campeiro e vários outros animais. Bom, repare que os ecossistemas, os biomas brasileiros, todos têm grande biodiversidade. O que nós temos que pensar aqui é que são animais diferentes em regiões diferentes que estão relacionados ao tipo de vida que eles podem levar naquela região. Por exemplo, na Amazônia, você tem uma região que é muito quente, muito úmida. Então, certos tipos de animais estão bem adaptados para viver na Amazônia. Grande disponibilidade de alimento, etc. O Cerrado, você já tem uma região com um clima mais ameno, comparando com o da Amazônia. Você não vai ter o mesmo tipo de vegetação, você vai ter uma vegetação mais baixa, não vai ter árvores de tão grande porte quanto na Amazônia, e aí animais que estão adaptados a este ambiente vão viver ali. Em relação à flora, então, quando eu falei de fauna, eu estava falando de animais. Quando eu digo flora, estou falando de plantas. Então, existem muitas espécies que são usadas para fins medicinais no Cerrado, isso mesmo. O Cerrado, então, ele possui, por exemplo, barbatimão, jatobá, angico, ipê, cagaita, entre outras plantas, e dessas plantas, muitas delas são usadas para fins medicinais. Bom, essa foi a ideia, então, sobre o Cerrado. Então, nós vimos aqui que o Pantanal é uma planície alagada, em grande parte alagada. Nós vimos que no Pantanal você tem uma temperatura relativamente alta, 24 graus, tem um bom índice pluviométrico. Aí nós vimos que o Cerrado ele tem uma temperatura mais amena quando comparado com o Pantanal, mas que também possui grande diversidade. E nós vimos aqui agora no final que a flora da região de Cerrado é uma flora muito utilizada para fins medicinais. E vamos falar da caatinga. Essa figura aqui representa muito bem a caatinga, porque a caatinga, quando você vê poucas folhas verdes aqui, a gente está pensando aqui numa parte do ano, uma grande parte do ano, que essas plantas precisam resistir à seca. Então, nós estamos falando
de uma região que ocorre no Nordeste do Brasil. Quando a gente pensa em Nordeste do Brasil, é muito comum o aluno, as pessoas associarem à seca. Não é verdade que seja o Nordeste inteiro, mas nesse caso aqui, o clima lá é semiárido, ou seja, quase seco, né? Árido significa seco, e compreende cerca de 11% do território brasileiro. Esse clima semiárido define as principais características desse bioma. Os solos não são muito férteis, pelo contrário, eles são pouco férteis. Geralmente, ricos em minerais. Ok, então, como é que o solo ele pode ser pouco fértil se ele é rico em minerais? Ele pode ser rico em minerais, mas ele tem pouca matéria orgânica. E a planta precisa tanto de minerais quanto de matéria orgânica e também de água para a planta se desenvolver bem. Bom, e aqui é uma região que não chove muito. Os solos são também arenosos e pedregosos, retendo pouca água. Possui rios intermitentes, rios que muitas vezes vão secar durante algumas estações do ano. Rios que vão voltar até a água durante uma determinada parte do ano e em outra parte daquele ano ali você vai ter esses rios secando completamente. É isso que a gente diz que são rios intermitentes. O nome dado a esse bioma tem a ver com o nome indígena dado pelos índios, que se chama Floresta Branca, que, como você viu na imagem da abertura aqui, quando eu fui falar de cerrado, você tem aquelas plantas com poucas folhas verdes em determinadas estações do ano. Então, isso foi chamado de floresta branca, aquelas folhas mais secas, mais brancas mesmo, ou mesmo acinzentadas. Como é um bioma considerado mais seco, apresenta baixos índices pluviométricos, ou seja, chove pouco durante o ano, só que tem temperaturas médias anuais muito altas, entre 25 e 30 graus. Então você imagina uma região aqui que é seca e ao mesmo tempo tem temperaturas elevadas, completamente diferente da Amazônia. A Amazônia, como ponto de referência, apesar de ser muito quente, também é muito úmida, é uma floresta úmida. Então, na Amazônia você tem condições de ter árvores de grande porte crescendo ali, mas na Caatinga isso é bem complicado. Normalmente a vegetação da Caatinga é muito bem adaptada, você vai ter troncos de árvores bem tortuosos, o que indica a escassez de água. Você vai ter alguns tipos de cactos que são capazes de guardar água por muito tempo dentro deles, mas você não vai ter árvores exuberantes como na Mata Atlântica ou na Amazônia, por causa dessa falta de água, dessa seca, por causa desse baixo índice pluviométrico. Bom, os biomas brasileiros em geral são ricos em biodiversidade e com a Caatinga não é diferente. Também é um bioma rico em biodiversidade. Tem como alguns representantes da fauna jacaré de papo amarelo, a jiboia, ararinha azul, o cágado e um passarinho chamado soldadinho do araripe também. E quando a gente pensa em flora, você pode pensar também em árvores que são muitas vezes citadas até em letras de músicas nordestinas, como o mandacaru, o juazeiro, o umbu, o xique-xique, entre outras, que são árvores, são plantas adaptadas a essa região e ao clima que está presente nessa região. Bom, essa foi a ideia geral, então, sobre Pantanal, sobre Cerrado e sobre Caatinga. Agora, eu vou pegar os 6 biomas que nós conversamos, os 3 primeiros da aula anterior, que nós falamos de Amazônia, nós falamos de Mata Atlântica, nós falamos de Pampa. E os 3 que eu falei aqui agora, que foram hoje que não falando Pantanal, né? Eu acho que eu falei certinho. Pantanal hoje, Cerrado e Caatinga. Vamos olhar todos aqui. Bom,
Repare aqui no mapa do Brasil, você vai reparar claramente que o maior bioma brasileiro é o bioma Amazônia, que está aqui no norte do Brasil, representado por essa cor verde escura. E essa região realmente é muito grande e ela ocupa outros países vizinhos também, como o Equador, entre outros. Bem no meio do nosso país, logo abaixo ali da Amazônia, nós temos o Cerrado, representado pelo rosa. Esse cerrado também tem uma grande extensão, trata-se de uma região muito grande, muito representativa e muito biodiversa. Então nós temos a Amazônia, que sem dúvida é a floresta tropical mais biodiversa do mundo, ou seja, com maior número de animais diferentes, plantas diferentes. Nós temos em segundo lugar aqui, em termos de tamanho, o Cerrado no Brasil. E nós temos, vamos olhar agora para a Caatinga, que está aqui representado de cinza no nordeste do Brasil. A Caatinga ocupa então essa região nordeste, que tem a ver com aquela relação que a gente faz com o nordeste. Nordeste seca, nordeste quente, tem a ver com essa região de Caatinga. Agora veja que descendo aqui do lado da Caatinga, sempre beirando o Oceano Atlântico, porque o Oceano Atlântico fica à direita aqui do Brasil, você tem a Mata Atlântica. Característica da Mata Atlântica, ela é que essa região ela está relacionada à região costeira do Brasil. Ou seja, essa região que faz divisa com o Oceano Atlântico. Mas essa Mata Atlântica, aqui mais próxima do sul do Brasil, ela sobe um pouco e faz contato com o Cerrado e se aproxima do Pantanal. No finzinho aqui, bem no sul do Brasil, nós temos o Pampa. O Pampa, lembrando que o Pampa é um bioma representado principalmente por gramíneas. E pensando em gramíneas, a gente está pensando não estamos pensando em plantas de grande porte. Pensando em gramíneas, estamos pensando também num clima mais temperado, que tende a ser mais frio do que no resto do país. Agora vamos olhar para o Pantanal, que está representado com a cor azul aqui. O Pantanal, repare, ele está em contato com a Amazônia, com a parte do bioma Amazônia. Ele está em contato com o Cerrado e ele está próximo da Mata Atlântica. Uma pequena parte do Cerrado separa ele da Mata Atlântica. Por isso o Pantanal ele acaba sendo influenciado por esses outros biomas. E a região do Pantanal mais próxima do norte do Brasil, que está mais próxima do bioma Amazônia, então ali naquela divisa ali você vai ter algumas plantas, alguns vegetais que vão ter características da Amazônia. Agora, a região do Pantanal que está em contato com o Cerrado vai ter grande influência do Cerrado principalmente, porque a maior parte do Pantanal está em contato com o Cerrado. E a Mata Atlântica se aproxima do Pantanal e também acaba influenciando aquela região, influenciando o tipo de fauna e flora que tem na região do Pantanal. Por isso o Pantanal é considerado uma espécie de misto, um bioma mais misto, que tem características de outros biomas, além da sua característica principal, que é de ser uma planície alagada. E vale destacar o seguinte: olha lá no norte do Brasil, Amazônia, um pedaço do Cerrado e Caatinga. Lembrando que a Amazônia altas temperaturas, Caatinga altas temperaturas. Por quê? Esse ponto do Brasil está mais próximo da linha do Equador. E quando a gente vai descendo e chega lá no Pampa, que está representado de amarelo aqui no sul do Brasil, nós chegamos numa das regiões mais frias do Brasil, que está cada vez mais afastada da linha do Equador, o que justifica as suas temperaturas mais amenas. Então, o clima das regiões do Brasil está diretamente relacionado ao tipo de vegetação que cresce naquele lugar e ao tipo de animal que é capaz de viver nesse lugar. Essa é uma relação muito importante para você entender e eu espero que eu tenha sido claro nesse sentido. É isso que eu queria falar para você hoje. Desejo a você bons estudos.